e fala também se existe proposta pelo atacante Luka do São Paulo, do Borussia Dortmund e do Arsenal. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Você tem alguma mínima ideia de quantos estrangeiros atuam na Série A do Campeonato Brasileiro? Se a gente contar atletas brasileiros que estão naturalizados por outros países, como por exemplo o Maurício, além dos gringos de fato, hoje temos 164 jogadores com outras nacionalidades disputando a elite do futebol nacional. São 49 argentinos, 31 colombianos, 10 equatorianos. Essas são os países com mais representantes. Outra pergunta que eu queria deixar para vocês: qual o clube da Série A com mais jogadores estrangeiros? Tem alguma ideia? Acertou quem se referiu ao Botafogo, líder disparado. São 14 estrangeiros, contra 12 do Remo e 11 de Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. O Fluminense aparece com 10, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, além do São Paulo com 9. Importante registrar que para jogos do Campeonato Brasileiro você não pode relacionar mais do que 9 estrangeiros, seja como titular ou para o banco de reservas. Bragantino, Santos, Vasco e Vitória tem 8 gringos cada, Corinthians aparece com 7 estrangeiros, Bahia tem 6 estrangeiros, 5 do Cruzeiro, 4 do Curitiba, 3 da Chapecoense. O Mirassol é o time com menos gringos e seu elenco apenas 2. Que história é essa de que Borussia Dortmund e Arsenal estão interessados na contratação de Luka, atacante de só 18 anos de idade que pertence ao São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com um dos representantes do jogador para repercutir essa informação que veio do jornal Bild da Alemanha. O Bild afirma que o Dortmund monitora de perto os passos do Luka, enquanto o Arsenal já abriu conversas para comprá-lo na metade do ano. Vale contar que o Luka foi formado em Cotia, tem 6 jogos pelo time principal na atual temporada, ainda sem gol e assistência. Jogou 90 minutos em 2 amistosos contra o Paraguai, disputados pela Seleção Brasileira Sub-20 nos últimos dias. Contrato até abril de 2028, avaliado em 3 milhões de euros. Como eu contei antes de gravar o vídeo, procurei o Fernando Brito, que é quem representa o Luka, abre aspas para ele, não tem proposta. Os clubes europeus já acompanham o Luka desde a base, principalmente depois que ele ganhou protagonismo entre os jovens. Mas nosso objetivo hoje é que o Luka tenha uma sequência no time profissional. O foco todo dos jogadores e seus representantes é de fazer sucesso com o São Paulo, ser campeão e protagonista para depois pensar em alguma negociação. Importante registrar que para 2026, o São Paulo vai precisar alcançar 188 milhões de reais com vendas de atletas. E quase todos os jogadores mais efetivos do time principal já são mais veteranos, as exceções hoje Bobadilla e Marcos Antônio. Foi exatamente o Bobadilla o autor do gol da vitória do São Paulo contra o Boston River no Uruguai, na estreia do time na Sul-Americana, vitória por 1-0, num jogo marcado por pouca qualidade técnica, mas o importante foi o resultado. Para completar, registrar que o Conselho Deliberativo do São Paulo vota nessa quarta-feira a expulsão ou não de Mara Casares e Douglas Schwartzman, conselheiros que ficaram envolvidos numa venda de camarote clandestino no show da Shakira. São necessários 169 votos dos 253 para que a expulsão aconteça. Vale a lembrança de que há um relatório preparado pelo Conselho por uma comissão interna recomendando a expulsão dos dois. E o São Paulo deve ou não continuar recebendo shows em seu estádio? Esse tema é bastante delicado, até porque o São Paulo costuma perder jogos importantes no seu estádio para que possa receber shows. Você é a favor ou contra? Antes de se decidir, só escuta essa informação aqui. Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, contou que a realização de 3 shows do AC/DC no Morumbi nesta temporada valeram quase 15 milhões de reais livres de impostos. Essa é uma arrecadação extremamente considerável para um clube que precisa de dinheiro. Abre aspas para o Toni: a gente prioriza o futebol, o show é um segundo negócio, embora a receita seja muito importante. Tivemos aqui 3 shows do AC/DC, cerca de 250 mil pessoas, e o São Paulo arrecadou quase 15 milhões líquidos. Tivemos de abrir mão apenas de um jogo. O São Paulo conseguiu não perder tantas partidas dentro de casa para a realização desses shows. O que você pensa sobre o tema? O São Paulo deve continuar recebendo shows, ainda que isso implique em abrir mão de jogar no seu estádio
com partidas de futebol ou deve descartar essa história? Só é importante lembrar que o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e qualquer milhão é super bem-vindo. A novela envolvendo o São Paulo e Arboleda parece próxima do fim. Nessa segunda-feira, o tricolor deu 24 horas para que o Arboleda se manifestasse, respondendo aos contatos, sob o risco de o contrato ser rescindido por justa causa e abandono de emprego, além de uma cobrança de multa, que faria com que o Arboleda pagasse todos os salários que teria a receber para o São Paulo até dezembro de 2027. O Arboleda, poucas horas depois, fez um contato rápido, dizendo que pretende, nos próximos dias, estar em São Paulo para discutir a rescisão do contrato. O tricolor topa quebrar o vínculo, mas antes pretende punir exemplarmente o atleta, que faltou ao jogo contra o Cruzeiro. Ele não se reapresentou na hora do almoço do sábado, dia da partida, se tornando um desfalque de última hora. Também não esteve no treino de domingo, nem nessa segunda-feira. Pior, não fez contato em nenhum desses dias. São uma série de pequenos motivos que ajudariam a entender e explicar esse sumiço do atleta. O Arboleda se incomodou com o fato de ter sido reserva recentemente. Também ficou chateado de não ter sido emprestado para Vasco e Internacional. Houve uma discussão um pouco mais ríspida com o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo. Mas nada disso justifica que um atleta de 34 anos de idade abandone o clube que lhe paga para ser filmado curtindo festas no Equador. Detalhe importante, esse Arboleda, que abandonou o São Paulo tempos atrás, teve seu contrato renovado com uma grande ajuda do tricolor. São Paulo, na oportunidade, reajustou seu salário para R$700 mil mensais. Ele ganhava 500 mil. Além disso, o pagamento das luvas foi condicionado à quitação das dívidas. O Arboleda chegou a dever 7 milhões de reais para ex-empresários, para bancos e até para agiotas. São Paulo, percebendo todo o caos financeiro na vida do Arboleda, combinou que, em vez de lhe pagar luvas, dividiria esse pagamento do prêmio ao longo do tempo de contrato e quitaria diretamente com os credores do Arboleda. Mas, durante esse período, o Arboleda continuou a construir novas dívidas, entre elas com a sua ex-advogada, que cobrava mais de R$1 milhão e que conseguiu bloquear as contas do Arboleda e também penhorar uma Porsche que ele comprou recentemente. Qual o fim de Arboleda? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. Perry caberia no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e dá uma olhada também no nosso YouTube Shop. Mesmo que você não vai comprar, clica lá, dá uma olhadinha. Se você puder comprar, a gente vai agradecer bastante. Mas se não puder também, tudo bem. Obrigadão, hein, galera, por assistir até aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ah, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal, hein? Vai fortalecer bastante.